Você tem na medida certinha. Por falar em informações na medida certa, hoje a Elaine de Pádua está com a gente. Vamos falar sobre os perigos das gorduras ruins para a saúde, gorduras trans e gorduras saturadas. Bem-vinda! Como vai? Tudo bem? Prazer. Sempre meu, viu? Agora, quando a gente fala em gorduras, as pessoas pensam, toda gordura faz mal. O corpo da gente precisa da gordura, não precisa? Exato, né? Até porque a gordura ela é fundamental, por exemplo, para poder fazer transporte de vitaminas e minerais. Então, se faltar gordura, eu acabo atrapalhando esse transporte. Então, tudo vai depender da quantidade que eu consumo e do tipo de gordura que eu estou ingerindo diariamente. Agora, para a gente entender a diferença dessas gorduras, a gente tem uns mitos e verdades, vamos ver? Vamos lá. Que aí a gente já começa... Olha, essa foto tá ótima. Para exemplificar tudo que a gente não pode, né? Tudo que a gente não pode, exatamente. Olha lá, todos os tipos de gorduras trazem malefícios para a saúde. Na verdade, é um mito, né? Porque vai depender muito do tipo de gordura. Então, assim, gordura saturada, se for consumida numa quantidade adequada, o que seria o adequado? Até 10% da quantidade de calorias que você poderia ingerir no dia. Então, uma pessoa que come 2.000 calorias, ela poderia ingerir 22 gramas de gordura saturada diariamente. Gente, mas 22 sem gramas nenhum risco. É pouquinho. É uma quantidade pequena. O problema é que as pessoas exageram na quantidade que elas consomem diariamente. E a gente tem que lembrar que a gordura está embutida nos alimentos. E muitas vezes você não percebe. Então, alimentos que têm crocância estão lotados de gordura. Então, é o caso, por exemplo, da pipoquinha, dos biscoitos. Mas a minha pipoca é fibra. Os médicos não mandam eu comer fibra. Então, mas depende não da assim, pipoca, né? não é essa, é aquela feita em casa. Essa aqui de micro-ondas, caseira, né? ela tem gordura. Exato, e gordura trans, né? Muitas vezes. Então, essa gordura que é modificada pela indústria, que vai ser mais perigosa ainda do que a gordura saturada. Agora, lembrar, gente, também tem pipocas de micro-ondas que não tem gordura. Então, a gente tem que, quando comprar, analisar direitinho. Exatamente, e isso realmente é o indicado. Então, cuidado que os alimentos são muito crocantes. Porcaditos. Exato. Tudo bem, não é que a gente não vai comer, mas não vai comer todo dia. Exato. Então, a quantidade aqui é muito importante. Geralmente é o que a gente manda na lancheira das nossas crianças. Pior é que é verdade. Imagina você consumindo isso durante um período muito longo. Então, lógico que você pode aí ter um risco cardiovascular no futuro. Vamos ver mais um? A elevada ingestão de alimentos ricos em gordura ruim faz crescer o risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Então, exatamente, porque gordura saturada em excesso, e não só gordura saturada, gordura hidrogenada, que passou por um processo de modificação na indústria, e a gordura trans, vai fazer o quê? Vai desequilibrar o colesterol bom, vai diminuir o HDL e vai aumentar o LDL. E aí, se a pessoa já tem uma predisposição genética, ela pode ser uma forte candidata a desenvolver uma doença cardiovascular. E aí a gente vê que muitas vezes essas doenças cardiovasculares não mandam um sinal, não. Exato. Quando você vai ver, você já tem uma alteração no teu exame. E principalmente em homens, podem ser fatal, dependendo da situação e da idade. Então, cuidado com o que você está ingerindo. E por isso que é tão importante fazer um check-up também para poder ir acompanhando essas alterações. Para você já perceber a pequena alteração logo, rapidamente, né? É isso. Vamos ver mais uma. Alimentos com gordura são menos calóricos do que carboidratos e proteínas. Mito. Esse sorvetão aí, nossa não tem como não ter tantas calorias. Na verdade, gordura vai ter, para cada 1 grama de gordura, nós temos 9 quilocalorias, é mais que o dobro. Coisa. Porque o carboidrato, para cada 1 grama, nós temos 4 quilocalorias. Gordura, 9, né? Então, é uma quantidade muito grande. Então, realmente, ela vai dar saciedade, ela tem que ser consumida, mas a gente tem que lembrar que gordura tem muitas calorias. Agora, a gente falou de sorvete. Eles têm gordura. Mas aquele frozen, por exemplo. Menos gordura. Menos gordura, porque ele não tem nem, muitos não tem nem leite, né? Muitas vezes vai utilizar um produto desnatado para fazer, vai ser a base de sorbet. E aí, realmente, ele não vai ter gordura. Então, por isso que aqui o equilíbrio vai ser muito importante e exatamente o tipo de gordura que você consome. E, gente, não adianta. Quanto mais cremosinho, mais gorduroso. Mais gorduroso. Quanto menos derreter rapidamente, mais gordura. Exatamente. Quanto mais saboroso, mais gordura naquela composição do alimento. Tem milagre, Não né? tem milagre. Vamos ver mais um? Gordura trans é mais prejudicial à saúde do que a gordura saturada. Sim, porque na verdade é uma gordura modificada pela indústria, né? Então essa gordura que era líquida passa por um processo de hidrogenação e vira uma gordura dura. E aí é essa gordura que vai dar palatabilidade para o alimento, que vai aumentar o tempo de prateleira do alimento, só que aí ela causa todo um desequilíbrio no organismo, porque ela abaixa o HDL colesterol e aumenta o LDL. Então ela causa todo um desequilíbrio e realmente ela pode ser um problema. Aí entramos em outra polêmica, que não tem aqui, mas entre manteiga e margarina.
Exato. O que é mais saudável, a manteiga ou a margarina? Depende do caso. Então, para um paciente que já tem um colesterol alterado, muitas vezes ele vai ter que usar uma margarina à base de fitoesterol para justamente evitar que essa absorção do colesterol aconteça. Tá. E aí, para esse caso, a margarina seria mais indicada, mas ele também vai ter que ler o rótulo e buscar uma margarina mais saudável. Agora, para uma pessoa que tem um colesterol normal, o ideal é consumir a manteiga, na minha opinião. Mesmo, né? Por quê? Porque a manteiga é gordura saturada, mas o seu corpo precisa de gordura saturada. Mas não é comer manteiga como se fosse queijo cortando fatia, né? É isso que eu falo também. Tudo vai depender da quantidade que você está consumindo. Sabe que tem a tia do meu cunhado diz que é assim, a faca vai e a faca volta. No que voltou, você arranca e aquilo exatamente, exatamente. Faca né? vai, faca volta. O que tirou, é isso mesmo. Então as pessoas muitas vezes exageram nessa quantidade de gordura. E a gente tem que lembrar que os nossos antepassados sempre utilizaram gordura saturada e não era um risco no passado, porque todo mundo comia carne vermelha, sempre comeu, usava manteiga e o nosso corpo já está acostumado a metabolizar isso, mas não pode haver exagero. Agora, os nossos avós e bisavós, tudo bem, comiam gordura de porco. Cozinhavam com banho de porco. Fritavam peixe e tudo mais. Mas, gente, não tinha a facilidade que a gente tem hoje. Exatamente. Se caminhava demais, se ficava horas agachado na Você tinha terra. um gasto energético muito maior. Capinava, quer dizer, a vida era mais complexa, Exato. né? E a população hoje é muito sedentária. Então, a gente tem que lembrar, já que é tão calórico, vamos gastar mais também. É verdade. Né? Mas muitas vezes é melhor você usar mais gordura saturada e menos gordura trans hidrogenada. Então, claro. menos os industrializados, sempre. né? Não significa que está proibido, mas a gente tem que limitar o consumo. Mas a salsicha está na saturada? Na verdade, a salsicha vai ter os dois tipos. Ela vai ter tanto a saturada como a gordura hidrogenada também. Até porque ela vai ser um conservante para o alimento. É verdade. Né? E o que falta hoje na alimentação? Gordura monoinsaturada e gordura poliinsaturada. Por isso que a gente fala tanto dos benefícios do ômega 3, dos benefícios do azeite, do coco, gordura saturada do coco. Então, o tipo de gordura vai influenciar muito aqui também na escolha. E a gordura diz que é importante para ela poder... Ela tem uma função primordial nos hormônios, não é isso? Exato. Então, toda a produção hormonal é dependente de gordura. Então, por exemplo, vou produzir hormônios sexuais, eu preciso de gordura para fazer esse processo. Mas tá boa a gordura, né? Exato. Tanto que pacientes que têm um colesterol alterado e tomam estatinas para controlar o colesterol acabam tendo problema também, né? Com libido. Por quê? Porque está mexendo diretamente nos hormônios sexuais. Quando você consome pouca gordura, você pode até parar de menstruar, por exemplo. Né? Então, para adolescente não é interessante. Até porque hoje as pessoas fazem dietas loucas, né? Sim. Ter realmente uma referência e começa a tirar alimentos que são extremamente importantes. Vê a dieta da moda. Dia. Exato. E aí você pode alterar todo o metabolismo. Então, cuidado com essas dietas e esse terrorismo nutricional que tem acontecido. E aí, gente, vai ao médico para tirar suas dúvidas, porque não adianta, somos pessoas completamente diferentes. Claro. Na verdade, a gente é diferente da gente de 2 anos atrás. Sim, exato. De 6 meses atrás, o corpo da gente está diferente. Pode mudar. Né? Então vá ao médico, pergunte para uma nutricionista, olha, faz esse exame direitinho, como você pode melhorar, de acordo com o seu objetivo também. Acho que o que você falou é muito importante, cada um tem a sua necessidade. Isso tem que ser olhado de uma forma individualizada. Volto que tem muita gente, vamos ver a primeira de quem é. Maria de Lourdes. Como meu colesterol ruim estava alto, tive que cortar os produtos industrializados, carnes e leite da minha dieta. Comecei há 3 semanas, mas desde então estou muito agitada, ansiosa e com fortes dores de cabeça. O organismo precisa de um pouco de gorduras ruins para se manter bem? Então, na verdade, pode ser o que aqui? O corpo, ele também vai se adaptando com o que você dá para ele poder sobreviver, né? Então, muitas vezes tem alimentos que são altamente viciantes. Então, tudo vai depender da quantidade que ela estava consumindo. Na verdade, o corpo não precisa de gorduras ruins, né? Porque é aquilo que eu falo, não existe um alimento que é vilão só ou que é só mocinho. Tudo vai depender da quantidade que ela consome. Por exemplo, açúcar. Então, nossa, a gente fica viciado em açúcar, hein? Ainda mais o excesso. Quanto mais você consome, mais você quer. Experimenta então, comer um chocolate hoje. Exato. Amanhã, você sente, lembra do chocolate, a boca até saliva. Exato. Então, quando você quer consumir muito mais, né? Então, se torna um ciclo vicioso. Então, cuidado. Você consegue comer um só desse? Então, aí é que tá. Só uma caixinha, Se você comer 2 unidades, não vai ter problema nenhum. O problema é que às vezes a pessoa quer comer exatamente a caixinha inteira. Mas e como é crocante?
Aí sai que gostosinho. E já foi. E o problema é que as pessoas também não mastigam. Essa que é a questão. Engole Começa inteiro, a saborear o alimento e curte esse momento, sem culpa. Hoje eu vou me dar o direito de comer 30 gramas de chocolate ali tranquila, mas não é aquela coisa que você vai compensar 10 horas da noite assistindo novela. Mas aí normalmente você come a barra gente inteira. faz. Porque é um método compensatório. Na verdade, eu vou dizer o que a gente faz assistindo televisão. Pelo menos eu fazia isso. Essa aqui é só no café da manhã. Pronto. Tem coisa mais gostosa para assistir televisão? Pipocas, porcaditos, bolacha recheada e chocolate. Pronto. Pois é. Só faltou um refrigerante Seu aqui do melhor lado. amigo. Pois é. E aí depois você também vai olhar lá na balança o que aconteceu com você. Eu bem sei. Né? E aí, para você correr atrás do prejuízo, sempre dá, né? Exato. Mas quando o prejuízo é só estético, a saúde ainda está só mais ou menos, e quando já se instalou um problema mais sério? Mais sério. Aí você vai ter que parar né? de consumir Então, mesmo. A gente tem que lembrar que o colesterol, a produção é endógena. 70% da produção é feita pelo fígado. Então já é uma questão genética. A alimentação vai responder por 30% dessa alteração do colesterol. Então é muito importante aliar também a prática de atividade física. A gente não pode esquecer disso. As duas coisas juntas, né? E atividade física. Então, Maria de Lourdes pode estar passando por essa esse abstinência. processo, exatamente. Quer dizer, uma transição. O corpo sente falta, daqui a pouco não vai ter mais dor de cabeça, não vai ter mais nada. Mas tem que ver de onde vem essa ansiedade, né? Porque muitas vezes isso daqui acaba diminuindo a ansiedade, porque você está naquele momento ali com você, né? Toda vez que a gente é privado de comer alguma coisa, a gente fica ansioso. E você tem mais vontade, pode perceber. Né? É bem isso. Então, Maria de Lourdes, vai fazer uma caminhada com dessas coisas. Eu faço isso, vou pra esteira. É isso mesmo. Aí você corre, você cansa, fala assim, agora não tenho nenhuma vontade de comer. Pronto, e aí você tem uma liberação enorme de endorfinas, então essa ansiedade realmente vai cair. Vamos ver mais uma? Mariana, como posso saber se o alimento é rico em gordura trans? Olhando o rótulo, né? Então, muitas vezes, dependendo da quantidade de gordura trans que é permitido, é colocado ali naquele rótulo. Então, você vai ter sempre que olhar o rótulo, né? E verificar lá qual é o tipo de gordura presente naquele alimento. Né? Mas eu já posso adiantar que alimentos industrializados vão ter gordura hidrogenada e gordura trans muitas vezes. Substituíram gordura trans de muitos alimentos, mas com uma gordura que também não é saudável. Pode estar assim, zero gordura trans, mas que gordura que substitui? Então o ácido palmítico, que é um dos substitutos, a gente tem que lembrar que produto industrializado realmente vai gerar um desequilíbrio no dia a dia das pessoas, né, na alimentação. Não é que a gente não possa comer isso aqui, mas não pode ser todo dia, nem na quantidade que a gente quer. Esporádico, né? De vez em quando não tem problema nenhum. Vamos ver mais um? Laís, sou viciada em bolachas, doces e salgadinhos. Até já tentei mudar meus hábitos, mas outros alimentos mais saudáveis não me dão a mesma saciedade. Quais dicas você poderia me dar para ajudar a diminuir a ingestão dessas gorduras trans? Porque gordura dá saciedade mesmo, tá? E dá prazer, né? Exato, e a pessoa come, mas a gente tem que lembrar que muitas vezes são calorias vazias que ela está ingerindo aqui, porque o que tem de nutriente em bolachas, doces e salgadinhos? É só açúcar e gordura de má qualidade. E glutamato monossódico. Exato, para dar sabor também. Eu sempre falo para os meus pacientes, se aquele produto dura mais que 10 dias... na prateleira do supermercado, desconfie do que você está levando para casa. Alguma coisa embutida ali tem. Né? Então é esse cuidado que a gente tem que ter. Não é para deixar de consumir, mas consumir com moderação. Agora, e com cuidado. Ela perguntou qual dica você poderia dar para diminuir essa ingestão. Então, o ideal seria evitar alimentos ultraprocessados, parar de comprar e começar a substituir por alimentos mais in natura. Quanto mais saudável for a composição da dieta dela, melhor. Gente, quando a gente não tem em casa, a gente não come. Exato. Tá preguiça de a gente sair para até o supermercado para comprar. Exato. Provavelmente você não vai. Você não vai. E aí, pelo menos eu faço isso. Faço umas sobremesinhas assim, com iogurte, com fruta. Para substituir. Dá vontade de comer um docinho? Aí você cozinha um abacaxi direitinho, sem açúcar. Põe uma gelatina, sabor abacaxi. E aí, zero. E junto com o iogurte. Enganada. Tá enganada. Quer ver uma coisa interessante? Abacate, que é riquíssimo em gordura monoinsaturada e é saudável. Vai dar saciedade também, porque é uma gordura benéfica. Você pode, por exemplo, fazer uma mousse de chocolate. Uma delícia. Usando cacau, por exemplo. Então, você pode fazer essas substituições. Gente, tem coisas bem legais. Aqui no Mulheres mesmo, a gente ensinou várias receitas. Até a Mariana Ferri Dávila fez uma receita de bolo de chocolate sem açúcar. Excelente.
que bolo bom. Era a banana que adoçava? Olha que incrível. Então, a própria fruta, porque a fruta vai ser fonte de frutose. E o seu paladar vai se adaptando a esse novo estímulo que você vai dando. Mas você tem que começar. Porque senão o seu corpo está adaptado só a comer isso. E aí você pensa que esse açúcar realmente é viciante. E aí muitas vezes é aquele caso. As pessoas acham que fruta, às vezes é azeda, é amarga, porque está adaptada a esse tipo de paladar adocicado. E o problema é já entupir a criança pequenininha de açúcar, que é o que acontece. A mãe já influencia lá na barriga a formação do hábito alimentar e do paladar da criança, desde a gestação. Por isso que é tão importante também ter uma dieta equilibrada na gravidez. Olha, gente, não esqueça que o importante, viu, Laís, é fazer isso mesmo, tirar suas dúvidas. Mas tem aquela parte da gente que é de força de vontade. Exatamente. Todo mundo tem. Você não tem vontade de, às vezes, enfiar o pé na jaca? Lógico, todo mundo tem. Mas a gente tem que pensar o quanto que isso vai valer a pena depois, exatamente. E você pode de vez em quando, mas tem esse equilíbrio sempre. Não todo dia, né? Exato. Abusou aqui, amanhã você vai ter que ser mais regradinho ainda. Exato. Não tem como. Compensa no dia seguinte. Olha, vou passar os contatos da Elaine de Pádua, que é nutricionista. Vá ao médico, tire suas dúvidas. Aqui o nosso espaço é prestação de serviços, é esclarecimento, mas diagnóstico e depois tratamento correto, o médico te dá lá no consultório. Aqui a gente fala de uma forma abrangente, assim, não tem um problema de saúde, então evite os industrializados. Também tem um teco gigante de bacon, né, pra gente comer bacon em fatia, né? Ah, mas tava na mesa, olha que bacon bonito. Tá lindo, mas não é pra comer assim. É pra colocar um pedacinho de vez em quando, né? Então converse com o seu médico direitinho, você vai ver como depois teus exames agradecem, viu? Sua saúde também. O telefone da Elaine de Pádua é o 0 operadora 11 2157 8329. E o Instagram, @doutora Elaine de Pádua, tudo junto. Obrigada mais uma vez. Sempre bom falar aqui, viu? Obrigada mesmo.